todo mundo que está nos assistindo nesse momento. Meu nome é Rita, eu sou responsável pelo Departamento de Desenvolvimento de Novos Negócios da Spray Systems do Brasil, e hoje nós vamos falar um pouco de soluções inteligentes e sustentáveis que a Spray pode empregar no seu processo relacionado ao controle de pó. Pode começar a apresentação? Sim, pode, Rita. Só coloca a apresentação aí na tela. E aí, quando a gente vê aqui, eu te falo, tá? Tá tudo certo para você ir. Pode colocar aí na tela. Ok, vou compartilhar então. Tá bom. Já veio. Quer expandir? Expandir na tela aí. Isso. Tem uma mensagem no centro aí. Pode tirar essa mensagem. Isso. Tá tudo certo. Pode ir em frente. Desculpa, pessoal. Bom, para quem não sabe, a Spray Systems ela é líder mundial em tecnologia de pulverização, e quando eu falo tecnologia de pulverização, não falo apenas de bico, falo de todo o know-how e de todo o material e laboratórios para desenvolver novas aplicações e novos conceitos de pulverização. A empresa hoje tem 83 anos, ela foi fundada em 1937 nos Estados Unidos, e no Brasil nós estamos atuando há mais de 30 anos. Nós temos aí uma combinação de mais de 80 tipos de bico, e hoje nós já alcançamos a marca de 35 milhões de sistemas vendidos em 200 segmentos diferentes ao redor dos continentes aí, né? E por que a Spray é tão grande? Por que a Spray consegue sempre inovar? Porque ela possibilita essa entrega aos clientes das melhores práticas mundiais relacionado à sustentabilidade. A Spray nasceu justamente... Bom, hoje nós temos uma fábrica de bicos e sistemas localizado em São Bernardo do Campo. Essa é a nossa fábrica, e nós temos a maior força de vendas dividida aí em todos os estados. Nós temos responsáveis técnicos que podem atender as demandas de aspersão em todos os estados do Brasil. E a nossa fábrica fica localizada em São Bernardo do Campo. Vamos falar um pouco agora do que a gente consegue, do que a gente tem know-how para entregar para a mineração, para a indústria de mineração. Hoje a gente sabe que cada vez mais as empresas elas procuram soluções eficientes aí que atrelem o menor consumo, a menor quantidade dos consumíveis que existe no processo. Então, hoje a gente procura sempre o uso consciente dos nossos recursos naturais, né, tanto na parte de mineração quanto na parte dos consumíveis que a gente precisa para fazer esse abatimento de pó, que no caso é água, químico, ar. E a nossa proposta é justamente essa, ajudar as empresas, ajudar o processo de controle de pó, respondendo uma única pergunta: e se nós pudéssemos ajudar vocês com o melhor da tecnologia que existe hoje, aliado a uma economia sustentável, uma economia tanto de dinheiro quanto a uma economia de recursos naturais? A resposta para isso é que o processo de controle de poluição, ele deve apenas consumir o necessário. E como que a gente descobre se se o seu processo está consumindo apenas o necessário ou não? Através de auditorias do processo e através de programas de manutenção direto do seu processo de aspersão. Hoje, a gente tem o mercado focado, quando a gente fala aí de abatimento de pó, de controle de poluição, a gente sabe que na maioria dos casos, esse controle de poluição é feito via úmido, né? Então, a inserção de água no seu processo, no seu material. E hoje, as indústrias estão muito mais focadas em fazer o tratamento dessa água de reuso, em como que eu vou tratar a água que sobra do meu processo de controle de poluição. Mas não é isso que nós temos que olhar. A gente tem que olhar, e se, com a escolha da melhor tecnologia, com o know-how, com o laboratório, com cases de sucesso de projetos sustentáveis, e se você pudesse usar apenas o estritamente necessário de água, químico, polímero, ar, para ter o abatimento de pó
no seu processo. Será que é possível? Mas por que isso é tão importante? Por que a escolha de um bico para um processo de controle de pó é tão importante? Eu vou falar isso agora para vocês. O bico em si, ele tem um processo de fabricação, ele tem um processo extremamente delicado para ele garantir que a vazão que ele está entregando é a vazão para que ele foi projetado. Então, talvez você escolha um bico, você esteja com um bico no seu processo, um modelo Fujet da Spray Systems, que entregue 10 litros por minuto a 1,4 bar. Um único bico no seu sistema de operação de controle de pó, trabalhando no ano, 50 semanas no ano, 5 dias de operação, 8 horas de operação, vai consumir 1.272 litros de água. Problema? Água, proporção em químico, proporção em ar. No momento a gente está falando só de água. O problema é o seguinte, você não tem apenas um bico no seu sistema, você tem uma média de 100 bicos. Então, eu estou falando de 127 milhões de litros de água por ano num processo de abatimento de pó. Mas e se esse bico realmente não for o necessário? E se eu puder usar um bico com uma vazão menor? E se eu tiver o know-how para calcular a vazão que vai ser agregada ao seu processo numa quantidade menor? Eu posso usar o mesmo modelo de bico com diâmetro de orifício menor, e para uma vazão de 8 litros, para um bico de orifício menor, eu vou estar gastando aí 960 mil litros por ano para os 9 milhões e 600 litros por ano, falando aí dos 100 bicos. E melhor ainda, eu tenho vazões menores. E se eu puder fazer esse estudo cada vez mais reduzindo o consumo de água do seu processo? Então, nós estamos falando aí que dessa comparação do mesmo modelo de bico com 3 tamanhos diferentes, eu estou falando de apenas com uma análise de que se é ou não o adequado, eu posso ter uma redução de 25% ou de até 53% no consumo de água do seu sistema de abatimento de pó. Então, fuja dessa percepção de que mais água é melhor. A percepção tem que ser o quanto o meu sistema realmente precisa. E, de novo, nós não estamos falando apenas de água, nós estamos falando de todos os consumíveis associados ao sistema de controle de pó. Estou falando de químico, estou falando de ar. Então, vamos pensar no tamanho do investimento, do consumo que está sendo feito por causa de um bico dimensionado incorreto. E para isso, com o nosso know-how, a gente consegue fazer auditorias no processo de controle de pó, entender se esse bico está dimensionado corretamente e fazer essa sugestão de menores vazões, garantindo o controle de poluição dos pontos de transferência, de stack reclaimer, de carregador de navio. E pior ainda, vamos falar agora que você está com um bico dimensionado incorretamente e que você não faz a manutenção desses bicos. Um bico pulverizando 10% acima da capacidade dele, em um ano, trabalhando com essa quantidade de 100 bicos no seu processo, você tem um desperdício de quase 13 milhões de metros cúbicos por ano. Se ele estiver pulverizando 20% acima da capacidade, 25 mil metros cúbicos ano, 30%, quase 40 mil metros cúbicos por ano. Isso só de água, sem contar a proporção de química. Então, nós estamos falando aí de um consumo não necessário, de um tratamento de água que talvez você vá ter que fazer, que você não deveria fazer, de agregar umidade maior do que o material precisa, e depois você vai ter penalidades em fornos, ou você vai ter penalidades na hora do seu cliente final receber esse material com umidade fora da especificação. E, de novo, a Spray Systems tem know-how e ferramentas de laboratório com capacidade de medir se a vida útil do seu bico, o quanto que seu bico está pulverizando acima do projetado e o quanto você está desperdiçando por ano. Mas vamos continuar respondendo. E se depois de toda essa adequação dos seus aspersores, você está com tudo calibrado, você está com todo o sistema com uma manutenção em dia, como que você vai fazer
esse controle da abertura do tempo de pulverização. Você vai pulverizar temporizado? Você vai pulverizar de acordo com aquilo que você tem de histórico? Tudo isso é válido, mas a Spray Systems entende, e o mercado entende aí por solução, que essas soluções completas, com automação, com pós-venda, ainda é a ferramenta mais adequada para fechar o ciclo de consumo, de sustentabilidade do seu processo. A Spray Systems, atualmente, ela vem entregando sistemas aí para mineração, que envolve desde cobertura de vagões, aí, cobertura de carretas. Essas carretas, esses vagões, eles fazem viagens muito longas. Esse polímero, essa solução que é calculada e que é entregada para fazer essa cobertura no momento do carregamento, ela tende a secar, dependendo aí da quilometragem que esses vagões vão seguir, e o material vai continuar sendo disperso aí ao longo do trajeto. Então, além de fazer toda a automação para que isso seja aplicado apenas no vagão, na velocidade que o vagão está passando, na quantidade, em função da velocidade, aqui mostrando para vocês os manifolds que abrem e fecham para a locomotiva para passar. Essa é toda a parte de automação, né? A Spray Systems ainda oferece um sistema de monitoramento ao longo da linha férrea que escaneia a cobertura do vagão aí e entende a quantidade de umidade de polímero que ainda tem remanescentes. Isso é retroalimentado e o sistema de aplicação no carregamento pode aumentar ou diminuir a quantidade de volume, o volume que está sendo colocado na cobertura. Então, se depois de 300 quilômetros isso já está seco, essa carga já está seca, existe um alerta para o sistema de carregamento que lá ele tem que colocar um pouco mais de volume na cobertura do vagão. Nós temos também sistemas inteligentes, aqui eu só estou falando de sistemas inteligentes com automação, além da toda a parte de solução e soluções que conseguem entregar para você os alertas. Aqui eu estou falando um pouco da parte de abatimento de pó em pilha, que hoje está muito recorrente, é um sistema que o pessoal abre, que hoje é empregado como temporizado. Existem séries de aspersões que são feitas mesmo com a pilha ainda molhada, porque não existe um controle. Já existe no mercado hoje, a Spray Systems detém boa parte desse know-how, que são controles dispostos ao longo da pilha, né, do pátio, que tem os inputs aí de meteorologia, de controle de particulado disperso, difuso em torno das pilhas, e em função da concentração dessas leituras, os canhões abrem ou não abrem de acordo com essa medição de particulado. Então, você não tem uma abertura temporizada, você não tem uma abertura de um canhão se aquela pilha tem uma quantidade de umidade relativa para que não tenha a perda desse particulado. Então, aí são sistemas que ajudam você a se tornar sustentável, a você consumir apenas o necessário, no lugar necessário, no momento necessário. E para pilha, principalmente para pilha de carvão, ainda tem outra penalidade, que quanto maior a umidade do carvão nas pilhas, do carvão ali armazenado, maior é o consumo energético do seu forno aí para fazer a secagem, no caso, até ele começar a entrar a secagem do material. Então, aí tem uma série de penalidades. Aqui é um caso de virador de vagão também, que a Spray Systems também tem esse know-how, tem um QR Code aí para quem quiser escanear e fazer a leitura do nosso caso de sucesso. A gente sabe que o controle, que a poluição acontece, né, a dispersão desse particulado acontece quando ele tem movimento. O virador de vagão é um dos sistemas que mais tem emissão de particulados instantâneo em função do volume versus o tempo que é descarregado desses vagões. Então, a gente sabe que quando
esse material bate no fundo ali do silo, todo esse material, todo esse pó sobe. Então, é um sistema bem complicado de se calcular, é um volume de água que você não tem necessidade de gastar mais do que aquilo que é disperso. A SpaceSys também tem know-how, também tem vários sistemas aí de abatimento de pó via manifold, mas o melhor de tudo é que a SpaceSys desenvolveu um sistema via scanner também, que esses vagões têm que ser limpos, nem todo o material cai quando esse vagão vira. Então, a SpaceSys desenvolveu um sistema de escaneamento do fundo desse vagão que entende por quadrantes qual é a área que está suja e via um canhão articulado faz a limpeza apenas daquele quadrante, economizando aí de novo água, economizando aí tempo e garantindo que esse vagão vai ter toda a descarga e vai ter todo o volume descarregado no momento. Outro ponto que também tem bastante geração de pó por causa do descarregamento, do volume descarregado por tempo, são os caminhões fora de estrada em Moega. A SpaceSys desenvolveu um sistema de CFD, nós fizemos um CFD aí para entender como que é esse deslocamento de ar e onde aplicar os nossos aspersores. Aqui já tem um desenho dos aspersores, eu vou mostrar um segundinho para vocês como é que acontece essa dispersão de pó. Então, é isso que acontece quando um caminhão está virando. E o que a Spray Systems fez foi entender a fluidodinâmica desse descarregamento. Como que esse pó é disperso, com que velocidade, com que volume, e então fazer um sistema de manifolds e aplicar esse sistema de manifolds exatamente onde é necessário. Então, só deixar aí o recado para vocês que a SpaceSys tem know-how e ela nasceu já com esse conceito de sustentabilidade, que nada mais é do que o bico faz no processo. Tá bom, Rita Zolin, gerente de desenvolvimento da Spray Systems. Rita, muito obrigado aí pela participação remota e pela tecnologia aí oferecida pela Spray Systems de controle de poluição. Obrigado, Rita. De nada, eu que agradeço. Legal. A gente vai adiantar aqui, então.